Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios de uma vida plena e feliz. CT4. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Companheiros da Távola Quadrada. Eu sou a Andréia, estamos aqui junto com o Thierry, com o Júlio e com o Douglas, mais conhecido como Dog, né? Já vão se acostumando aí, nosso apelido carinhoso aí ao nosso amigo. E o nosso objetivo aqui é estarmos juntos, vinculando informações, passando um pouquinho da nossa convivência, da nossa experiência. E aí a gente tem um dos motivos do porquê Companheiros da Távola Quadrada, né, Thierry? Sim, é que a gente trouxe a ideia do Rei Arthur, né, que tinha lá os cavalheiros que trabalhavam com ele, no sentido de buscar organizar todos os trabalhos dentro da Inglaterra, assim, para trazer a paz, o bem-estar. E como a gente viu que paz e bem-estar e assim saúde, né, são pontos que a gente gostaria muito que fossem abordados aqui nos nossos trabalhos, então a gente se encaminhou dessa forma, né, dos Companheiros da Távola Quadrada. Muito bem. E a gente, como é a nossa primeira gravação, logo na primeira, né, não só o meu agradecimento, acho que de todos aqui, foi feito um convite para a gente montar esse podcast da Elaine e do Amore, né? Elaine de Oliveira Sanches, ela é uma psicóloga, ela é autora do blog Psicologia para Todos, né? É um blog super bacana, porque ali são abordados temas da psicologia, mas muito aplicado no nosso dia a dia. Então facilita muito no processo de um autoconhecimento, de transformações, coisas que a gente vai estar comentando aqui também no podcast. E o Amore é como se fosse um guia espiritual, o nosso mentor que nos orienta de como a gente consegue na prática ter uma vida mais dentro de uma ética, de uma moral, de uma forma melhor de se viver, de se alcançar uma realização, uma plenitude, né? Então sou muito grato mesmo por essa oportunidade. E o objetivo mesmo é compartilhar essas informações, essa vivência que a gente vem adquirindo no nosso dia a dia, né? E dessa convivência que nós construímos essa amizade aí de mais de 20 anos, né? 30 anos. 30 anos já, né? Eu já estou com 50, deve ser uns 30. Isso. E a gente continua muito nesse processo de busca de informações que facilitam o nosso entendimento um pouco melhor da vida e como a gente se posiciona perante essa vida para ter as oportunidades, né, bem aproveitadas. Cada dia isso vem acontecendo, que é o tema que a gente vem estudando agora, que seria sobre a inércia, né, Júlio? Antes de falar sobre a inércia, né, eu queria comentar porque nós quatro, a gente vem fazendo um trabalho, que nem o Dog falou, há 30, 40 anos e talvez até um pouquinho mais, né, junto a um órgão que se chamava o IP, né, que mora em nos nossos corações aqui, porque muita coisa eu aprendi ali e muito eu evoluí dali. E chega um momento, né, em que você se prepara tanto que precisa expandir todo esse conhecimento. E foi esse o nosso convite, né, em decorrência da nossa existência, né, do conhecimento que nós adquirimos na instituição, que hoje não existe mais, né? Mas a gente leva esse nome sempre com a gente. Então, diante disso, nós recebemos esse convite, como o Dog falou, né? E que veio de muito bom grado, né? E acho que estava no momento de a gente dar um passo além daquilo que nós precisávamos no momento, e está aí. E essa é a nossa proposta. E a nossa proposta é levar para vocês, como o Dog falou, uma informação diferenciada, uma informação que será discutida entre a gente para levar para vocês uma forma diferente e atualizada de tudo aquilo que já esteve vinculado às cartas ao leitor. Então, espero que vocês entendam a nossa proposta e que sejam bem-vindos e discutam com nós também. Com nós não. Conosco. Discutam também conosco todas essas informações que serão expandidas aqui, né?
Aí vocês podem deixar nos comentários as dúvidas, sugestões de temas, que aí a gente vai colocando aqui no nosso podcast, né? As cartas ao leitor foram publicações de um jornal que foi vinculado, né? Ele foi publicado e nós vamos estar fornecendo para vocês, né? Na descrição aí a carta base aí que a gente vai estar falando. E hoje a gente vai estar conversando sobre a inércia e é importante a gente não ficar fixado numa ideia das leis de Newton, que fala que a inércia ela é um corpo que está em movimento constante ou um corpo que está parado. Na verdade, nós nunca estamos parados, né? O nosso corpo vai se desenvolvendo, a gente vai envelhecendo e vai se multiplicando as células desde o momento que a gente é concebido, pensando só em físico, mas também espiritualmente, desde o momento que nós somos criados, a gente tem aí um processo de evolução, um processo de mudança constante. Essa mudança constante, ela também pode ser chamada de inércia porque é um movimento constante segundo a lei de Newton. Mas por que a gente tem a ideia de que a inércia é negativa? O que traz isso pra gente? Na realidade, o aspecto negativo da inércia é quando a gente está muito acomodado dentro da situação da nossa vida, né? Quando a gente simplesmente deixa a vida nos levar. E que não é isso, né? O sentido da vida, ele é muito mais amplo do que isso. Ele demanda que a gente aproveite de todas as oportunidades que nos apresentam, né? E essas oportunidades são constantes. Porém, para que a gente possa aproveitar da oportunidade, tem que ter escolha. E a escolha, você tem que saber como escolher. E aí o objetivo da gente estar conversando aqui, passando assim, formas da gente escolher melhor, da gente ter dentro da gente as forças necessárias para fazer as escolhas corretas, né? Porque a vida, ela te permite isso, né? Esse sentido de você realmente escolher o melhor para você. Uhum. A Andrea, se você entender o que vocês dois estão falando aqui, né? Você falou da definição da inércia, né? Pela física, né? E o Thierry está falando da questão então, da inércia da física, o corpo pode estar parado ou pode estar em movimento, né? E contínuo, constante, né? E o Thierry falou agora que tem que ter uma força, uma força, né? Que faz com que esse movimento seja transformador, né? É isso, né? E que às vezes isso acaba não ocorrendo na nossa vida, né? Então, eu queria entender o seguinte, né? A inércia, entender melhor, né? Ela é negativa ou ela é positiva? Depende da sua referência. Você entendeu? Porque é o seguinte, vamos lá, Julião. Vamos dizer assim, para você analisar a inércia ou para analisar um movimento, você tem que ter um observador. Pela nossa origem, né? Somos nós mesmos, né? Porque nós temos vários corpos, vamos dizer assim. Tem o físico, o emocional, o mental e esses corpos, na verdade, eles completam um único, certo? Então, esse observador é você mesmo. Esse observador pode ser você mesmo, porque você está avaliando a evolução dos seus corpos. Então, por exemplo, a pessoa pode achar assim, eu não estou na inércia. Por quê? Porque eu levanto de manhã, escovo o meu dente, tomo meu café, vou trabalhar, ou tenho a fazer, ou tem escola, ou tem academia, ou tem algum outro padrão, ou uma definição de tarefa que seja sempre a mesma. Se você está numa definição de tarefa onde sempre é igual, você está numa inércia. Mesmo tendo movimento. Então, mesmo tendo movimento. Uma rotina. Que não há mudança, que nem disse o Thierry. Você precisa tomar decisões, vamos chamar assim como eu, observador, eu preciso tomar decisões sobre o que vai acontecer durante o meu dia, com o meu corpo físico, com o meu corpo emocional e com o meu corpo espiritual e etc. São as escolhas. Certo? São as escolhas que ele falou. Tá. Você precisa mudar, ou, logicamente, ninguém quer mudar para menos. Você precisa sempre mudar para uma evolução. Tá. Adquirir uma nova informação, fazer mudanças dentro de um padrão que você vem atuando normalmente. Aí, você não estará na inércia.
Então, assim, nós somos compostos de várias caixinhas. Começando pelo físico, nós temos vamos olhar desse jeito. Conjunto de emoções, né? Também nós temos a forma de pensar, né? Isso. E tem o nosso lado assim, mais assim, que a gente fala mais sutil, que seria um lado espiritual. E essa observação, você entende o que você falou? E essa observação é a gente analisar dentro das rotinas, das obrigações do nosso dia a dia, como eles estão, como está o meu físico, as minhas emoções, os meus pensamentos, em termos de transformar para melhor, é isso? Exato. Então, o meu físico eu posso sair dessa inércia negativa quando não tem transformação para melhorar. Exatamente. Porque eu tenho um exemplo que eu costumo usar bastante, é quando a gente faz uma meditação. Né? Tá certo que eu vou falar um pouco, mas eu acho assim que quando você faz uma meditação, o que você inicia? Você inicia com relaxamento. Né? A primeira parte que você vai fazer é um relaxamento físico, porque esse que é o fundamental para o primeiro passo. Sem ele, você não consegue atingir os outros patamares da meditação. A análise, essa observação não fica legal. Você está meio assim, como posso falar? Não calmo, você não está atento para fazer uma análise. Exato, mas agitado, né? A princípio eu não quero nem que, vamos dizer, a minha ideia era não chegar nessa análise, mas sim, só o relaxamento do seu físico já vai te dar uma resposta para que você identifique que você também é um observador de você mesmo. Quer dizer, eu não sou o físico. Não, você não é só o físico, você é físico, emocional e tal. Mas quando você para, quando o seu físico para, né? Quando eu vou fazer uma meditação, eu estou lá, sentei, relaxei, e vou meditar em um determinado assunto ou determinada situação. Imediatamente, o meu corpo já responde. Né? O meu físico fala assim, olha, o pagamento daquela duplicata ficou. E aí você responde para ele. Você consegue conversar com ele. Então, eu sou o observador desse processo. Então, por isso que eu quis comentar como um observador dentro de um padrão da física. Né? Porque a física, você só consegue medir essa posição quando existe um observador. Quando alguém está vendo o que está acontecendo. Né? Senão, ele não vai existir. E a constituição física, ela foi formatada assim, porque você tem o sistema nervoso autônomo, que faz as suas coisas automáticas, que você não pensa, você não observa, e você tem a parte consciente que você está atuando. Só que você pode atuar no automático. Então, por exemplo, no relaxamento que o Júlio estava falando da respiração, vou começar a prestar atenção na minha respiração, que você falou do foco e da atenção, né, dentro dessa análise. Você respira sem pensar. Mas aí você vai começar a pensar na sua respiração. Ela está acelerada, ela está reduzida, eu posso me acalmar através da respiração, corrigir minha postura através da respiração. Aí você começa a analisar como um observador. Porque o observador, ele não só está atento ao que está acontecendo e está coletando as informações. Ele está analisando essas informações e interagindo com todas as informações que você já tem. O que você está colocando é assim, né? Aproveitando o que vocês colocaram, quando você tem essa observação que você se tranquiliza, você começa a sentir as coisas. Né? E é justamente esse sentir que te faz levar a uma avaliação. Então, a hora que eu sinto, mas alguma coisa aqui está me incomodando. Então você começa a procurar entender como é que você vai resolver aquela situação, qual que é a sua real necessidade do que você está sentindo. Então, essa avaliação ela vai ocorrer depois que você sentiu e definiu a necessidade. Aí você vai avaliar como que você vai processar isso dentro de você. É transformação. Mas no dia a dia, é uma loucura. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da família, mas que momento que eu vou parar, né? Só na hora que a coisa pegar, ou a vida dá um instante. O ideal não seria isso. Certo. O ideal seria você, todo dia, que nem o Júlio colocou, ter uma programação. Né? Você fazer um programa da sua vida. Porém, tem momentos que aquele programa ele sai do ar. Teve um blackout,
né, com a boa luz, né? E aí você vai ter que se reprogramar. Mas surgem coisas novas que você precisa resolver antes de imprevistos, né? Uns imprevistos, né? Sim, Porque mas a famosa dizer. flexibilidade. Flexibilidade, né, lógico, que tem que existir. Ponderar, né, das situações, né? Exato. Porque assim, né, em cima do assunto que o André estava falando, que é muito interessante isso, porque por que você se baseia na respiração? Né? A respiração é uma coisa autônoma, você não precisa. Se você não ficar ligado na respiração, você não vai morrer. Você vai respirar automaticamente sem saber. Mas a ideia é tirar o ponto principal de foco no físico. Entendeu? Tirar esse ponto principal do físico. Porque é através dele que você vai conseguir dar um passo a mais. Entendeu? A enxergar um outro nível. Né? Ter um salto para uma outra posição da sua vida. Entendeu? Por isso que sentir e o analisar. Por isso que você faz um controle, né? Mas nem sempre dá certo, cara. Né? Você está lá controlando a respiração, de repente você está conversando com a sua mente. E ele está falando, não, porque amanhã, porque fulano, não sei o quê. E você está conversando com ela, por incrível que possa parecer. Se você faz pergunta para ela te responde. Se argumenta. Se argumenta alguma coisa, ela te argumenta também. Então, para você ver que, às vezes, parecem mais de uma pessoa que estão ali vinculadas na mesma coisa, né? Por isso que seria interessante a gente só compreender que nós somos o observador de nós mesmos. Que é a forma de você conseguir sair da inércia, você tem que ter uma atitude, né? Que é o que vocês estão colocando, né? Para que eu não fique naquela mesmice, né? daquele desenrolar do meu dia, né? Que é uma mesmice, onde a gente já colocou, tem as contas para pagar, se tiver filho tem as crianças para cuidar, se tiver... Não, que não são importantes, né, Thierry? Não, tudo isso faz parte. Porque às vezes pode até, mas pode ser fácil para você, mas para mim, cara, que eu estou no meu dia a dia ali, dessas obrigações que tá lá direto, todo dia, né? Então não é tão fácil assim, mas não é que elas não sejam importantes, né? Mas tem a possibilidade de a gente mudar essa inércia, né, Thierry? Mas elas não vão nunca deixar de ser importantes. O que precisa é você estabelecer o que você quer dar de sentido na sua vida. Porque é o seguinte, se você não tomar conta do seu físico, do seu emocional e do seu mental, você pode vir a faltar. E se você vier a faltar, todas essas coisas que acontecem no seu dia a dia, como é que vão ficar? Então você tem que estar bem. Você tem que estar bem no físico, no emocional e no mental. E aí que, como o Júlio colocou como exemplo, do trabalho da meditação, é um trabalho que vai te ajudar a você ter um equilíbrio para harmonizar esses elementos todos. Porque a hora que você equilibra o físico, o emocional, o mental, e que você acessa dentro disso tudo o espiritual, você entra em harmonia com você. E todas essas coisas que são do corriqueiro, elas perdem essa... É como se a gente conseguisse, né? Entendi. É como se a gente conseguisse, através também da meditação, né? E para depois tomar uma atitude, que é uma escolha objetivando, né? Essa melhoria, essa evolução, tem uma questão de a gente colocar prioridades, uma ordem desses acontecimentos, porque faz parte da vida. Isso a gente tem que acordar, tem que trabalhar, né? Esse aspecto da sobrevivência, né? Como eu estou entendendo que você está falando aí. Mas através da meditação, a gente tem a capacidade também, né? A capacidade de organizar a vida, colocando as prioridades para que a gente consiga dar um sentido, um norte, é isso que está querendo dizer, né? Porque se a gente não se estrutura, não constrói, né? Essa organização da minha vida, da vida da minha família, vai continuar nessa mesma inércia, é isso, né? E vamos pensar assim, ó, você está dentro da sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? A zona de conforto é aquilo que você conhece. Não quer dizer que é gostoso, ou que está confortável, ou que as contas estão todas pagas. Não tem uma mudança. Vira no automático. Vira no automático. Então é assim, ó, eu acordo de manhã, eu trabalho, eu como, eu tomo banho, durmo. Eu acordo de manhã, trabalho, como, eu tomo banho.
Quer dizer, você criou aquela Você rotina. esqueceu de assistir televisão. Não, assistir televisão não deu tempo. Aí você tá ali naquela rotina. Aí chega final de semana, você tá tão cansado, você tá tão exausto, que seria o tempo de você brincar com o seu filho, de você ler um livro, de você fazer uma caminhada, de assistir uma televisão, você não consegue. Porque você tá tão ali, no bate, que você não consegue. Você não encontra motivação para isso. Então, a motivação, ela é um dos fatores que vão te auxiliar a sair dessa zona de conforto, a sair da inércia, né? Para estabelecer umas rotinas que elas sejam flexíveis. Então, assim, ó, a gente tem as obrigações, a gente tem as rotinas, elas vão continuar. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem dentro disso todo um cabedal de situações que nos levam a sentir coisas. Por exemplo, eu sou uma mãe que tenho 2 filhos e que eu preciso trabalhar para sustentá-los. E aí eu começo a ter um sentimento de culpa porque eu não passo tempo com os meus filhos. Só que aí o tempo que eu tenho, eu não faço ele de qualidade, porque eu estou tão cansada e tão preocupada com as contas que eu tenho para pagar que eu não fico com eles. É um loop, né? É uma situação que não escapa, né? Não. E vai gerando cada vez mais tensão, mais ansiedade, né? Mais culpa, mais preocupação, né? E às vezes até mais conta para pagar. É um exemplo que não é uma zona confortável, né? Não, de fato, né? Não, é enganosa isso. Você pode vê-la como confortável. Pode, né? Porque a quando você ajusta, pode, talvez. Mas quando você ajusta a coisa e fica dentro desse mesmo padrão sempre, ela é confortável. Funciona. Ela funciona. Mesmo que te traga um desconforto. Esse desconforto é que vai provocar você a sair. Porque chega uma hora, esse é o ponto que eu queria causar. Chega um momento de estresse tão grande que a pessoa pode, através de uma súplica, de uma parada, porque é como se fosse até uma defesa do próprio corpo, da própria pessoa, né? É igual o sistema nervoso central, nosso cérebro, né? Se, por exemplo, se a taxa da glicose cai muito do nosso corpo, ele desliga, se apaga, que é uma defesa dele se manter vivo com uma taxa mínima, né? É bem semelhante à da gente. Se a gente chega num nível de estresse, isso eu entendo, tá? Penso dessa forma. Tão grande, chega uma hora que a gente é forçado a dar uma parada para buscar essa parada. Até pode possibilitar uma observação. Falei, cara, eu estou pecando, ou eu realmente preciso tomar uma escolha, uma atitude de mudar ou uma questão de saúde do corpo físico, ou uma questão emocional, que às vezes eu sempre estou num momento de reação, eu nunca tenho um momento de atitude, né, de agregar as pessoas, eu sempre estou numa autodefesa, né, de uma negação, por exemplo, ou até mesmo uma forma de pensar, né, uma forma oposta de uma forma positiva, uma pessoa pessimista, uma pessoa invejosa, né? Então você vê que, por exemplo, assim, como você comentou, esse estresse indiretamente é um estresse positivo. Desde que você gera uma oportunidade, desde que você tome essas atitudes, ele é considerado um estresse positivo. Ele não vai te trazer muito dano. Logicamente, se você não mudar nada, com o tempo, aí sim, aí ele vai te trazer danos, não só físicos, como emocionais, etc. Certo? Mas se ele te provoca para que você chegue a uma determinada situação e tomar uma decisão, você automaticamente sai da inércia. Sim. E outro ponto, né, que dentro desse movimento que ocorre e está acontecendo hoje no mundo inteiro, né, as pessoas, você pode ver, o Brasil é considerado um dos países mais estressados do mundo e já tem estudo que 90% da população mundial está em estresse. Então, como é que você pode ajudar nesse processo? É esse que é o intuito aqui da gente aqui estar juntos, né? É que você realmente, quando sente isso daí, quer dizer, o ideal seria não precisar sentir, que você pudesse tomar uma atitude antes, já que a gente está aqui conversando com vocês, o ideal seria antes de que você chegue nesse patamar, você consiga já tomar algumas providências, né? Como que é isso? Bom, leituras, né? Você tem um monte hoje de ferramentas de leitura sobre o estresse, de como você conseguir controlar. Nós falamos aqui de respiração. Respiração é um ótimo sistema para você controlar o estresse e identificar
claramente qual que é a sua necessidade. Né? Como que é isso? Que necessidade é essa? Qual é a mudança que você precisa colocar no seu dia a dia para que você não entre mais profundamente nesse estresse? Como que você vai processar isso, né? Eu lembro de um exemplo que você deu uma vez, Douglas, que foi assim, você falou da pessoa faz o mesmo caminho todos os dias, que ela vai no mesmo lugar, tá. Só que às vezes ela muda esse percurso, trajeto. Fala assim, mas por que eu vou mudar se esse trajeto eu já sei que é o que vai ser menos tempo? É importante ter essas flexibilidades, porque um dia pode ter um acidente, aí você já sabe, um caminho novo, né? Um dia você pode estar atrasado, um dia você pode ter saído mais cedo e aí também você quer curtir, aproveitar e ter uma experiência nova. Então, essas pequenas coisas, elas vão te dando mais informações, vão te dando mais dados, que na hora que você precisa, ela está na sua mão. Então, assim, eu estou muito estressada, então eu preciso saber o que está me estressando, então eu preciso dessa informação e saber dentro dos meus recursos o que eu posso fazer para me desestressar. Objetivamente. Né? Objetivamente. Fazer um programa para poder... Ou procurar ajuda também. Ou ajuda, também. Porque hoje muitas vezes chega num limite você que tem você várias procura. terapias hoje que te ajudam muito a controlar o estresse, né? Tem vários cursos de meditação, cursos de respiração, cursos de yoga, pilates, todas essas coisas elas vão te trazer mais flexibilidade, que a gente colocou sobre flexibilidade, e essa flexibilidade te abre o campo, né, para você ver as soluções do que você está precisando. Né? Exato. E assim, e a gente tem informações tanto na mídia, tem informações em livros, tem informações com profissionais da área da saúde que você pode obter, até mais específico, né? Você pode fazer um exame de sangue, ver como é que está a situação hormonal, né? Você pode ir lá ver como é que está, se de repente está faltando uma vitamina, né? Ou então se um hormônio está muito mais elevado ou não, porque, por exemplo, o estresse ele aumenta o colesterol ruim. O que leva a um monte de doenças que vão só atrasar mais ainda o propósito evolutivo de cada um. Então, essas coisinhas, a gente tem todos os recursos aí, tem todas essas oportunidades aí. E afeta a sua capacidade pulmonar também, né? Porque você vai começar a respirar mais rápido, né? E aí se diminui a intensidade, aí obrigatoriamente afeta o cardíaco, porque você respira mais rápido, o cardíaco trabalha mais rápido, mas não quer dizer que está indo sangue no lugar que tem. Aí você começa a sentir formigamento, você não sabe por quê, é justamente porque você está num processo aí de desequilíbrio do seu sistema no todo, né? Exato. Então, antes de provocar um desequilíbrio, a gente tem que buscar uma motivação positiva, que é essa organização, que é toda essa questão do propósito, da priorização que você colocou, da gente realmente ter alavancar essa vida para ter uma qualidade de vida e com isso, sim, você vai sair da inércia. Porque aí você entra em um outro patamar que é assim, vida é movimento, movimento é vida. E se você faz esse movimento com qualidade, você vai levar a sua vida mais tranquila. Né? Como a gente está aqui no físico, isso não quer dizer que não vai ter imprevisto, que não vai furar um pneu, né? Ou que não vai vir alguma coisa. Mas vai estar programada, né? Mas se você conseguir acertar todo esse processo, ele é esperado, você tem que estar preparada para isso. Não é programado, você está preparada. Né? Você está preparado, você vai ter uma maturidade para conseguir se adaptar àquele imprevisto que chegou na sua mão. Aí agora, o que eu faço com essa situação? Né? Exatamente. Eu acho que isso dá um gancho bem interessante para o nosso próximo podcast. Não percam, porque aqui você está colocando que na hora que você identifica alguma coisa que você precisa trabalhar, você vai talvez ter conflitos internos, né? E você vai precisar de ter muita força para enfrentar a você mesmo diante das coisas que você precisa mudar. Então, na sua próxima carta que a gente vai trabalhar, que é relacionada ao conflitos e forças, né? Nós vamos... Então, para sair da inércia, a gente precisa de atitude, a gente precisa de atenção, aprender a ser observador de si mesmo, né? E com isso, buscar informações para eu ter força para eu lidar com o meu conflito, que é na próxima carta, no nosso próximo encontro. É isso.
Fala. Então, só queria deixar bem claro, né, que esse papel da inércia dentro do nosso processo, ele é normal, né? Isso acontece, né? Isso daí, quanto menos você espera, você está envolvido nisso. Mas qual é a nossa finalidade? É mostrar isso para você. Se você tem esse conhecimento e de como fazer, ou de como se observar, é que é o importante para você conseguir, pelo menos, sair desse processo, né? E seja qual for, seja um passo só. O que basta é primeiro um passo, né? Um passo de cada vez você vai conseguindo adquirir essa força para tentar sair da sua inércia. Muito bom. Pessoal, obrigado aí por estar nos acompanhando, começando aqui nesse primeiro podcast aqui. Para a gente é um momento muito gratificante, um momento muito feliz, né? Que a gente consiga compartilhar ideias novas, até que sirva de motivação para que a gente saia, né? Cada vez mais dessa inércia, né? É um processo comum, né? Mas o natural realmente a gente sempre está no processo de transformação e ser mais feliz, tá? Obrigado aí, até a próxima. Valeu! Não esqueçam do like, É se muito inscrever no importante canal. compartilhar aí, tá? Até pelo WhatsApp. Isso é muito importante para divulgar aí essa mensagem e a gente espera que chegue a muitas pessoas. Obrigada. Obrigado. Obrigado.